deitava para dormir e eu escutava gritos, muitos gritos. Esses gritos são as ovelhas que você não está pastoreando. O Senhor tem que convencer minha esposa, tem que ter a bênção dela e ela tem que estar comigo, porque hoje ela não quer mais, tanto ela quanto a minha família, os meus filhos. Eu lembro que naquela noite, depois daquele culto, saiu quase todo mundo da igreja. E eu me lembro que foi uma fase muito difícil, porque isso se espalhou na cidade, né? E a gente foi muito criticado. Fomos criticados por pastores de outros ministérios. E chegaram pastores chegaram para mim e disseram: você é louco. E me disseram assim: você tomou a decisão errada. E eles não desistiram. As pessoas falavam isso para eles, né? Por onde eles passavam, a igreja do seu pastor vai fechar. Você escolheu o grupo errado. Jovem não dizima. Quantos dias passou a igreja fechada? Porque na cabecinha dele era assim: a gente vai pastorear e as pessoas vão se decepcionar, vai nos abandonar. Eu achava loucura o que ele estava pensando em fazer novamente. E aí eu, minha irmã, meus pais. E cara, foi acho que muitos cultos sem ninguém entrar. Então Gabriel, como o Tiago havia dito, ganhou a primeira ovelhinha para a igreja, né? E eu vou chorar. E é uma emoção que a gente não sabe falar muito, entendeu? É um sentimento, cara. Hoje eu sou pastor, sou consagrado a pastor, e antes de entrar no ministério eu era só um jovem, só o irmão da igreja. Comentava com o Ariane e falava assim: nossa, o que esse minha louco tá fazendo, né? Os passos não é coreografado, né? Eles foram desvendando esse mistério com jovens durante a caminhada ali, né? E aí a hora que viu-se que a igreja estava tomada. Sou o pastor Tiago Dalmati. Olá, eu me chamo Ricardo. Eu me chamo Mariane. Eu sou o pastor Eliseu. Gustavo Eduardo Salvador Ferreira, mais conhecido como Gustavo Salvador. Eu sou o Paulo Ricardo Gomes, sou presbítero da igreja, Valente de Deus. Sou a Juliana. Eu Paulo Gomes. Sou evangelista. Meu nome é Gabriel Batista Araújo, tenho 21 anos, sou do Ministério Apostólico Valente de Deus, sou filho dos bispos, amém? Eu sou esposa do Gabriel, nora dos bispos. Eu sou a Marta, pastora da Igreja Valente de Deus Filial, daqui da cidade de Ourinhos. Eu sou a Cleide, né, pastora Cleide, né? Eu sou a Marcela, sou evangelista. Eu sou o Vinícius, sou evangelista, né? Eu sou Maria Ângela, faço parte do Ministério Apostólico Valente de Deus. Eu sou Mirelle, desde que me conheço, sou filha do bispo Jonatas e da bispa Josiane. Eu sou a irmã Ana, cheguei no ministério só como irmã mesmo, hoje sou diaconisa. Eu sou o bispo Jonatas, né? Estamos aí à frente do Ministério Apostólico Valente de Deus. Bispa Josiane, estamos também aí à frente dessa obra linda, Valente de Deus. Estamos no ministério, né, há 9 anos já, a gente não pegou desde o começo, né, mas estamos 9 anos no ministério. Praticamente 6 anos.
Eu entrei no ministério em 2015. 5 anos. Aqui no Valente de Deus, 5 anos. Estou há 10 anos no ministério. Estou 9 anos. Não, eu entrei em fevereiro de 2014. Pode pôr aí 9 anos e meio na conta. 9 anos e meio. 9 anos e meio, mais ou menos, 9 anos e meio. A gente conheceu o ministério através da pastora Cleide com o pastor Eliseu, né, junto com o pastor Tiago. O bispo Cabispo fazia cultos nos lares e aí a Cleide com o Eliseu convidou a gente para um culto que a gente estava parado, né, em parte de ministérios e igreja, né, e eles convidaram e a gente conheceu eles, né, conheceu o bispo, a bispa, nos apaixonamos pela forma de ministrar a palavra de Deus, muito simples, humilde, mas com a paixão verdadeira. E aí, a partir desse momento, a gente convidou eles também para fazer um culto na nossa casa. Eles foram e a gente começou a frequentar a igreja, quando era lá na Morada do Sol. Através de um amigo de escola, a Yara chamou esse amigo meu e o Ida não queria vir sozinho, então me convidou para vir. Daí a gente acabou não gostando no começo, mas tinha amigos aqui dentro, né? E a gente acabou vindo e acabei ficando nesses 8 anos aí. Hoje eu sou pastor, sou consagrado a pastor e antes de entrar no ministério eu era só um jovem, só um irmão da igreja. Eu conheci através de uma visita que eu fui junto com a minha filha Rafaela, o pastor Tiago, que ele foi ministrar lá. E eu estava sem congregar também e estava orando a Deus, pedindo um direcionamento a Deus, qual igreja eu iria congregar. E o primeiro dia que eu coloquei o pé lá, Deus confirmou no meu coração que era lá que era para mim ficar. Aí foi então eu fiquei e permaneci lá até o dia de hoje. Eu já conhecia o pastor Jonas na época, junto com o pastor Josiane. E uma vez eu fui pregar numa campanha de portas abertas, em 2013. Eu preguei 2 vezes antes de entrar pro ministério. E aí um dia, acho que na segunda vez que eu fui, eu comentei com a minha esposa que se um dia eu saísse do ministério que eu estava, eu iria para aquele ministério e parece que depois disso tudo fluiu para que isso acontecesse, né? Eu era de uma igreja perto da Valente de Deus, só que a minha filha não gostava de ir lá e começou a ir na Valente. Aí ela foi para um retiro de carnaval com os jovens. E eu fui lá levar algumas coisas para os jovens, conheci os jovens e gostei. Eu conheci o ministério através da minha filha Giovana, que ela começou a congregar lá na Valente de Deus quando ela tinha 12 anos de idade. E ela está lá até hoje. Então eu conheci através da minha filha Giovana. Um dia assim, conheço o Ricardinho desde criança quase, né? Desde que eu me lembro de criança, conheço o Ricardinho. E já tinha a célula lá na casa dele, no caso. E sempre quando a gente se trombava assim, ele falava assim: ô Ri, vou na célula, vou na célula. Eu falava: vou não, Ri. E ele ficava insistindo. Aí deu certo uma vez, pegamos férias lá no serviço, né? E ele pegou e falou assim: ô Ri, vamos pra célula. Eu falei: nossa, vou ter que ir pra ele parar de ficar falando, né? Aí onde eu fui na célula, chega lá, a primeira impressão assim, aquele punhado de gente gritando, louvando. Eu falei: nossa, parece que isso aqui não é pra mim não. Aí a bispa fez uma dinâmica lá e aí começou, sabe, meio que ativou alguma coisa. Até porque no outro dia acho que tinha culto lá na igreja e os jovens ficavam orando e Deus tocou no coração de eu ir lá e ficar, sabe. Aí eu cheguei lá, fiquei impressionado, porque geralmente você vai à igreja, né? Sempre tem alguém de mais idade. Cheguei lá, tava só jovens orando. E quando você entra, você sente aquela presença. Eu falei assim: nossa, eu olhei para minha esposa e falei: nossa, parece que eu quero ficar aqui, né? E de lá para cá. Eu conheci através dos meus filhos, da Juliana e do Paulo, que é um gêmeo, que já congregava aqui no ministério. Eu já ia na igreja da minha mãe, né? Cresci num berço evangélico, só que não tinha muito compromisso, né? E daí eu conheci eles e começaram a me moldar, a ter um compromisso mais sério com o reino, com a obra, com a igreja. Eu comecei também depois do Vinícius.
Eu já frequentava outra igreja, sempre fui evangélica, mas assim, foi aqui realmente onde eu me encontrei totalmente, que depois do Vinícius eu fui a segunda jovem, e antes mesmo de me começar a pensar em namorar com o Gabriel, isso foi depois, né, a vontade de Deus, né, foi direcionada, mas eu vim de outro ministério, mas eu não tinha dimensão daquilo que Deus tinha para mim. Eu recebia muitas profecias, muitas mensagens de Deus, né, falando sobre o meu ministério, aquilo que um dia eu seria, mas não batia com a realidade que eu estava vivendo no momento. Eu costumo dizer que o Ministério Apostólico Valentes de Deus, ele nasceu primeiro, né? Não tem como não dizer isso, no coração de Deus. Foi uma vontade soberana de Deus e a gente ouviu essa direção, ouviu essa voz. Mas foi num período muito difícil, muito conturbado, né, na vida da gente, que tudo isso aconteceu, né? Nós havíamos nos desligado de um ministério que a gente fazia parte há muitos anos, né? Eu praticamente desde quando eu nasci, e enfrentamos algumas situações complicadas, difíceis ministerialmente, né? Nesse outro ministério. Foi uma fase muito difícil, né? Por conta que a gente dirigia uma igreja lá em Foz do Iguaçu e a igreja foi fechada, né? Porque era outro ministério, meu pai pastoreava. Foi fechado e a gente se mudou para cá. E nós retornamos então para Santa Cruz, né? Nós estávamos pastoreando em um outro estado e entregamos a igreja lá, tudo certinho, saímos pela porta da frente e decidimos então em família a só congregar, né? A ideia era não pastorear mais de jeito nenhum. Não querendo abrir um ministério, né? Não querendo mais pastorear, seguir a vida como de gentes normais e tranquilos, vamos dizer. Esse era o combinado, né? E a gente voltou para Santa Cruz e ficamos um período então de 6 meses. Nesses 6 meses nós estávamos só congregando. Eu estava pregando em várias igrejas, recebendo, né, bastante convites. Eu pregava aqui na cidade, pregava na região, pregava para fora. Então, aparentemente, olhando nesse contexto, estava tudo bem, né? Estava cômodo para nós, estava light, né? E a gente achava que estava tudo bem. Então, nesse período de 6 meses, né, que eu gosto de chamar de ciclo, foi um ciclo na nossa vida. Por que um ciclo? Porque desde quando nós casamos e já fomos envolvidos na obra de Deus. Casamos e praticamente já fomos pastorear. Então nós vamos fazer esse ano também 25 anos de casados. São 25 anos pastoreando à frente de igreja. Nesse período de 25 anos foi o único período que nós não pastoreamos, 6 meses. Por isso que eu chamo de um ciclo. Foi um ciclo na nossa vida de 6 meses que nós havíamos decidido a não pastorear mais, né? Só que nesse período desse ciclo de 6 meses, no final desse ciclo, praticamente quase, eu comecei a ter algumas experiências com Deus muito loucas, assim, né? Que eu deitava para dormir e eu escutava gritos, muitos gritos. Eu andava, ia trabalhar, no meio da rua, eu escutava gritos, muitos gritos. E eu comecei a ficar preocupado com isso, né? Falei, meu, será que eu tô ficando louco, né? Será que eu tô ficando doido? Será que está alguma coisa espiritualmente acontecendo também? E então eu de uma certa forma me fechei, me calei, né? Foi um período que até dentro de casa eu fiquei muito quieto, muito fechado. E como eu sempre fui desde os 4 anos de idade criado no monte pelo meu pai, eu decidi ir para o monte e buscar respostas em oração no monte, porque é um lugar que eu gosto de orar, é um lugar em que eu fico mais isolado, né? E é gostoso estar lá. E foi muito forte o que Deus falou comigo no monte. Ele disse claramente para mim: esses gritos são as ovelhas que você não está pastoreando. Existe já pronto e preparado, né, ovelhas
para você pastorear. E ali eu comecei então a fazer algumas chaves com Deus, porque nós não queríamos mais pastorear. Então eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, não há possibilidade de voltar a pastorear, minha família não quer, minha esposa não quer, eu também não quero. E Deus falando: não, esse é o chamado, essa é a vocação, e esses gritos não vai parar enquanto você não voltar, porque são os gritos das almas, são os gritos das ovelhas. E aí Deus mais uma vez falou comigo assim: ó, já tenho um pouco preparado para você, já tenho um salão preparado para você. Falei: agora que doidou tudo. E aí nesse meu particular com Deus, eu fiz 3 chaves com Deus. Falei: Deus, se for do Senhor mesmo, eu não tenho dúvida que é, mas eu preciso dessa resposta, né? Eu preciso com toda convicção, porque eu nunca tive intenção de abrir ministério, nunca tive intenção de ser líder de um ministério, presidente do ministério. A gente sempre fomos pastores de igreja, mas vinculados, né, a um nome, vinculados a outros presidentes, a convenções. Então a gente não tinha ideia nenhuma, nem vontade de ser o que nós somos hoje. Então para mim era muito difícil naquela época entender tudo isso, o que Deus estava nos levando, né, para aonde Deus estava nos levando. Então eu fiz 3 chaves com Deus, no secreto, só eu e Deus. Falei: Deus, primeiro, se for para realmente tudo isso acontecer, a gente voltar a pastorear, o Senhor tem que convencer minha esposa. Eu tenho que ter a bênção dela e ela tem que estar comigo, porque hoje ela não quer mais, tanto ela quanto a minha família, os meus filhos. Segundo, o Senhor já disse que tem um povo e já tem um salão. Eu falei: eu não vou atrás de nada, o salão vai vir na porta da minha casa. E terceiro, o Senhor vai ter que dar condições de manter tudo isso, pagar tudo isso. Eu não tenho de onde tirar hoje para pagar. Eu não tenho povo, não tenho membro. Como é que nós vamos pagar aluguel no salão? Então essas 3 chaves o Senhor vai ter que me responder. Onde ele parou foi nas 3 chaves que ele fez, né? Tudo isso foi o particular dele com Deus. E eu estava na igreja um dia, no domingo, e Deus veio e ministrou sobre o meu coração, né? Porque eu estava naquele dia no domingo, mas ele não estava, né? Assim, meus filhos não estavam. E Deus ministrou sobre o meu coração, né? Falou para mim assim que estava faltando algo ali comigo e eu tinha que entender os propósitos dele, né? E que não era aquilo que Deus tinha para nós. E ali Deus começou a ministrar no meu coração, começou a falar comigo. E querendo ou não, como ele tinha a experiência dele de ouvir gritos, né, choro de almas, eu tinha algo dentro do meu coração que o Senhor ministrava, que a gente tem, né, aquele chamado, a gente sente falta, né? Não comentei nada com ele, mas também ele não falava nada para mim, ficavam nós dois em silêncio. Mas assim, eu começava a observar algumas coisas que não estavam se encaixando, né? Dentro do ministério dele, do meu, não estava se encaixando, estava faltando algo. Foi um dia que ele me procurou em casa, mas eu já sabia, Deus queimava dentro de mim isso. E ele me chamou para conversar e começou a falar, eu deixei ele falar, né, de tudo que estava acontecendo, das coisas que Deus estava trazendo na porta de casa. Não era nós que ia buscar. E ali eu olhava para ele assim, quieta, não falava nada. Não, porque daí começou a aparecer as 3 chaves, né? Eu estava em casa, tinha chegado tardezinho do serviço e bateu palma no meu portão, eu saí, era um pastor que há muito tempo eu não via ele, um amigo, né? E ele chegou e disse: ô pastor Jonas, tudo bom? Eu falei: tudo bom. Eu vim aqui, rapaz, falei: vamos entrar, vamos tomar um café. Não, é rápido o que eu tô fazendo aqui, que eu vim fazer aqui. E assim, eu tô até constrangido, mas Deus mandou eu fazer, eu tô vindo, né? Quando Deus mandou eu fazer, eu falei: vem, lá vem, né? E aí ele falou assim: é o seguinte, eu faço parte do ministério, de uma igreja, já há um tempinho e tal. E esse ministério abriu um ponto, né, de pregação lá na Vila Saul. E é um salão pequeno e tal. Mas o que acontece? A igreja da qual eu estou pertencendo não tem muito essa visão de ter filiais, congregação e tal. E não está rolando, né? E eles mandaram eu entregar o salão lá para o dono. Mas eu fui orar a Deus, e orando a Deus, antes de eu entregar o salão para o dono, Deus mandou vir aqui te oferecer o salão. Naquele momento, eu olhei assim e falei: bom, o salão veio na porta. E ele falou: o senhor não quer ir lá dar uma olhada nesse salão? Foi naquele momento em que eu cheguei na Josi e falei: vou dar uma saidinha e já vem, né? E aí eu fui e cheguei lá no salãozinho,
bem pequenininho lá na Vila Saúde, cabia umas 15 pessoas, né? Umas 15 cadeiras, cabia mais gente de pé apertado, mas umas cadeiras, umas 15 cadeiras no máximo colocadas ali. E quando eu entrei ali dentro, parecia um pedacinho do céu. E aí eu conversei com ele falou, o valor do aluguel é tanto e tal. Eu peguei e falei para ele assim: pastor José, me dá 7 dias para te dar a resposta. Você aguenta segurar o salão aqui 7 dias? Ele falou assim: pastor, eu aguento. Eu seguro aqui 7 dias e no final de 7 dias, se o senhor for ficar, a gente vai lá conversa com o dono. E se não, eu entrego para o dono e tranquilo. Então beleza, 7 dias eu preciso. Foi quando eu voltei. E aí a gente sentou para ter essa conversa. E já tinha vindo no portão. E na verdade faltava 2 chaves, né? Uma era ela e a outra era a questão de como pagar, né, o aluguel. E a segunda chave estava com ela na resposta dela, né? Então o problema era esse: como que a gente vai pagar o aluguel do salão? Por mais que não é muito, mas como nós vamos pagar? E aí ela falou: moça, você já parou para pensar que, pensa comigo, o seu dízimo, porque eu trabalhava, ela trabalhava e as crianças na época tinham Bolsa Família. E ela falou: você já parou para pensar que o seu dízimo, o meu dízimo e o dízimo das crianças, né? Porque a gente sempre ensinou os nossos filhos desde pequenininho a serem dizimistas no reino de Deus. Somando os 3 dízimos, nós conseguimos pagar o salão. É o valor certinho para pagar o salão. Eu falei: não tinha parado para pensar nisso, porque nós éramos dizimistas, né? O dízimo do meu pai, o dízimo da minha mãe e o Bolsa Família meu e do meu irmão como dízimo. Então, se a gente pegasse o nosso dízimo e pagasse o aluguel, ia dar certinho. Então, a terceira chave estava respondida, estava ali, né, diante de nós. E assim, então, a gente fez uma aliança em família. Ela conversou com as crianças, né, e fez o Gabriel entender. Ele, uma vez, ele falou para mim, e aquilo ficou muito marcado e muito preocupante no meu coração. Ele falava assim que nunca mais ele queria ver o pai dele pastorear, queria ver a gente na frente de igreja cuidando de pessoas. E aquilo ficou marcado dentro de mim, né, com uma preocupação, mas ele ia na igreja, normal. E quando o Jonatas Deus trouxe tudo isso para nós, eu me preocupei em a reação dele, porque ele falava que ele não ia. Se de repente o Jonatas, né, voltasse a pastorear, ele não ia na igreja. E o dia que eu fui dar a notícia para ele, ele estava caminhando na rua. E eu lembro que ele disse assim para mim: de novo o pai vai pastorear? De novo? Será que o pai não aprendeu? Aí eu olhei para o céu e falei: Jesus, agora o Senhor me dá uma sabedoria muito grande de me contornar e tentar, né, fazer ele entender as coisas. Aí eu falei para ele assim: filho, isso aí a gente sempre vai ter, a gente sabe que sempre vai ter uma decepção aqui, outra ali, mas nós não podemos decepcionar. Eu, você, a Mirelle, o pai, nós somos uma família. Se todo mundo abandonar, nós somos as únicas pessoas que nunca podemos abandonar. Porque na cabecinha dele era assim: a gente vai pastorear e as pessoas vão nos decepcionar, vão nos abandonar. Era isso que ficou marcado nele. E eu falei para ele assim: todo mundo pode abandonar, mas nós, você que é filho, você nunca vai abandonar. De tudo que aconteceu no ministério que a gente tinha vindo, né? Eu achava loucura o que ele estava pensando em fazer novamente. Só que, cara, eu falo que, igual eles falou, quando Deus ele nos dá o chamado, Deus ele nos dá o que ele tem pra gente, não adianta a gente correr, não adianta a gente se esconder, não adianta a gente querer falar: não é pra mim, eu vou só ir para congregar, só vou ir para ir nos cultos normal e voltar para casa, continuar a minha vida. Só que quando Deus ele nos dá o nosso chamado, se a gente começar a falar: não quero isso, vou ser um crente normal, vou ir para a igreja, vou escutar a palavra, vou embora. Só que a cobrança ela vem, entendeu? E foi igual minha mãe falou, ela conversou comigo, falou, explicou e eu entendi. E ali ele entendeu. Ali ele entendeu e Deus foi tão bom que quando nós abrimos a igreja, que nós somos, a primeira ovelhinha que entrou naquela igreja e permaneceu com a gente até hoje, foi ele que levou. E depois disso, o que aconteceu? Nós precisávamos de um nome para a igreja, né?
porque daí eu voltei para o monte em oração, eu estava em campanha no monte em oração. Eu falei, Deus, o Senhor deu tudo, o Senhor respondeu tudo que eu precisava, mas eu não quero mais um nome, fantasia, eu quero algo que, né, venha também do teu coração e que tenha um grande significado, e que quando as pessoas falem sobre este nome, marquem, né, toquem, seja algo forte, né? E aí Deus me fez lembrar de uma pastora que nós levamos para ministrar na igreja que nós pastoreávamos no Paraná. E nós estávamos na sala de casa conversando, e ela olhou para nós dois e disse assim: vocês, Deus manda dizer para vocês, Deus manda eu falar para vocês têm ministério apostólico. Eu nem sabia o que era ministério apostólico, nem entendia sobre apostólico, né? Eu ouvi aquilo e legal, apostólico, né? Porque a gente viaja bastante, já pregou em vários lugares, né? Já pastoreou em vários lugares, deve ser isso. E aquilo ficou guardado, escondido dentro do meu coração e nunca foi trazido, né, para fora. E naquele dia no monte, Deus me fez lembrar disso, ministério apostólico. E aí eu perguntei naquele momento para Deus, mas é só isso, ministério apostólico? Deus falou assim: não, eu forjei vocês como valentes. Toda a trajetória da vida de vocês, vocês chegaram até aqui porque vocês são valentes, valentes de Deus, porque só os valentes sobrevivem o que vocês passaram. Então ali dentro do monte nasceu ministério apostólico valentes de Deus. Era algo muito novo para nós no começo, porque a gente sempre pegou igreja já andando, né? As igrejas que nós havíamos pastoreado, nós assumia, mas já havia passado alguém, a igreja estava fraca, estava devagar, mas já tinha passado alguém, então a gente sempre pegava a igreja para dar aquela reerguida, né? Era o ministério que a gente estava sempre encarando, enfrentando. Ali era uma experiência muito nova, porque não tinha ninguém. As cadeiras estavam ali dentro do salãozinho, eram emprestadas pelo dono do salão, que era espírita, e tinha um centro espírita. E um dia ele perguntou se eu já tinha as cadeiras, como eu ia fazer. Eu falei assim: não, eu não tenho cadeira. Ele falou: eu tenho as cadeiras aqui, eu vou te emprestar. Ele me emprestou 15 cadeiras. Eu lembro que eu comprei um display e pintei as cadeiras de preto, né, display. Nós pintamos para poder usar, para aparentar que eram novas, né? Começamos assim. Os primeiros cultos era eu, a Josi, o Gabriel e a Mirelle. Eu olhava naquele salãozinho pequeno, eu falei: rapaz do céu. E aí só ia a gente na igreja, né? E aí eu, minha irmã, meus pais. E cara, foi, eu acho que muitos cultos sem ninguém entrar, sem ninguém. E nós começávamos ali a cultuar, a Josi dirigia, eu cantava, o Gabriel também, a Mirelle, eu pregava para os três. E algumas coisas assim nos marcaram, porque às vezes passavam algumas pessoas lá por parte do salãozinho, né? Colocava a cabeça para dentro, só via nós ali que nem doido, né? Cantando, gritando, orando. E eles gritavam: ô seus doidos, ô seus loucos, fecha isso aí, não tem ninguém aí dentro, só vocês. Tal. A gente ouviu isso, né, no começo. Então foi difícil, né? Mas a gente estava com uma fé muito forte, muito em Deus, e ouvindo a voz, né, o chamado. Teve muita dificuldade, né? Porque assim, ninguém gosta de começar do zero, né? Mas o impressionante foi que Deus levou o salão na porta da nossa casa. Ele literalmente abençoou a gente em tudo dentro da igreja para começar. Então, bem material assim de dentro da igreja foi uma conquista muito fácil, que Deus nos ajudou. Mas em espiritual, batalha espiritual foi muito grande, né? Porque o inimigo, ele não quer ver a igreja abrindo, não quer ver portas de igreja sendo levantadas. Então foi um começo difícil. E a bispa, a Josi, na porta da igreja, chamando as pessoas, convidando as pessoas. E aí foi quando o Gabriel, né, conheceu o Vinícius, na época tinha quase a mesma idade que ele, na escola, e começou a levar o Vinícius para a igreja, né? Então o Gabriel, como eu já havia dito, ganhou a primeira ovelhinha para a igreja, né? E foi quando eu estudava ali na escola, no Arnaldo, e foi onde eu conheci o Vinícius, e aí comecei a conversar com ele. Eu fui o primeiro membro do ministério da igreja, né? Comecei muito novo, quando conheci o Gabriel, que era o filho
do bispo e da bispa. Comecei a vir na igreja, conhecer a família e tô aí até hoje. E ali começamos então nós 5, né? E aí Deus foi mandando, um foi trazendo o outro. Com 6 meses que nós estávamos nesse salãozinho, para a glória de Deus, nós tivemos que mudar com 6 meses, porque a última ceia que nós fizemos nele, as pessoas estavam ajoelhadas pelo lado de fora da calçada, porque não cabia dentro do salão, né? Então com 6 meses nós tivemos que mudar de salão para um salão maior, que foi quando a gente foi para o bairro Morada do Sol, que daí é um outro ciclo, um negócio muito louco que aconteceu lá. E de repente, ali na Morada do Sol, Deus virou uma chave, né, no ministério, muito forte, porque do nada Deus começou a enviar, eu não vou nem falar jovens, porque a idade, né, que Deus começou a mandar ali era adolescentes, né? Nem jovem. Era uma fase assim de 12, 13, 14, no máximo 15 anos a galera tinha, né? E Deus começou a enviar. E assim, o que é interessante nisso, que em nenhum momento nós oramos para isso. Ai, Deus manda isso, faz isso, dessa forma. Não, nós não oramos por isso, para que acontecesse daquele jeito. Deus, dentro da própria visão que Ele tinha para o ministério, o próprio Deus começou a fazer a transição da visão. Ele começou a enviar essa galera. Mas foi muitos adolescentes, muito mesmo, de encher a igreja. A igreja lá era bem maior. E começou a encher. E aí o que aconteceu nesse momento que começou a encher de adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, né? E a gente sabe como que é o jovem, né? Como que é o adolescente, né? A vestimenta, o jeito de se comportar e tal. E aí houve ali um conflito dentro da igreja de gerações, né? Um conflito de gerações. As pessoas que já estavam ali já eram mais, né, pessoas de mais idade, pessoas já de mais tempo de igreja, já acostumadas já com um certo ritmo de igreja. E a galera que estava chegando de boné, a galera chegando de skate, de bicicleta, negócio muito louco, né, mano? E eles iam se identificando com a gente, e eu comecei a entender que eu também estava, de alguma forma, diferente deles, porque eu ainda estava naquele sistema tradicional, né? E eles numa outra vibe. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a galera que já estava ali, né, os casais, os irmãos, começou a chegar em mim e disse, pastor, o senhor tem que dar um jeito, porque não pode deixar esses jovens entrar na igreja de boné, não pode deixar eles entrar aqui com skate, ó, a parede da igreja aí, ó, tudo cheio de skate, né, agora tudo cheio de um monte de bicicleta aí fora, e essa turma chegando aqui desse jeito, de boné e tal, e o senhor tem que falar com eles, tá? E eu até tentei, sabe, chegar, e eu comecei a ver que quando eu chegava para falar com os jovens sobre isso, eles davam uma afastada, né? Eu falei, eu vou perder esses jovens, eu vou perder essa galera, se começar a apertar eles desse jeito. E aí, mais uma vez, eu fui falar com Deus, né? Fui orar, falei, Senhor, o que está acontecendo, né? Tal. Eu não orei por isso, eu não pedi isso, e eu não sei como lidar com isso, né? Porque está tendo um conflito, ou eu vou perder de um lado ou vou perder do outro, não vai ter jeito. E aí Deus falou comigo mais uma vez em oração. Foi muito forte o que Deus falou comigo. E Ele falou assim, eu não te dei um ministério tradicional. Eu não te coloquei nessa cidade para ser mais um. Eu estou trazendo uma nova visão para esta cidade. E aí aquilo foi muito forte comigo. Eu disse, Senhor, eu vou ter perdas desse jeito então. Deus falou, você não vai ter perdas. Porque se você abraçar esses jovens, as pessoas que estão ali, que saírem, eles não vão para o mundo, eles vão procurar outra igreja. Porque eles já são do caminho, eles já vieram de outra igreja para congregar com você. Agora, esses jovens, se eles saírem, eles vão para o mundo. Porque a primeira experiência que eles estão tendo com Deus é com vocês. E isso foi num sábado à noite no monte, Deus falou muito forte comigo. No domingo eu cheguei na igreja de calça jeans, camiseta e boné. E a igreja tomada de jovem e tomada de religiosa. E aí eu subi no altar naquele dia de boné, de camiseta e de calça jeans. E eu falei, irmãos, eu tenho algo de Deus para dizer aqui. A partir de hoje, essa igreja vai abraçar esses jovens
e nós vamos entender a visão de Deus para nós. E eu vou entender quem não quiser ficar. Você que está acostumado com gravata, com terno, tudo bem, não tem problema nenhum, eu não sou contra isso também. E se você quiser ficar aqui assim também, aqui vai ser uma igreja que a pessoa vai ter liberdade de ficar como ela se sentir bem, de terno, de gravata, de calça, como quiser. Mas nós não vamos deixar de abraçar esses jovens. E o motivo de eu estar aqui assim hoje é para mostrar para vocês que vocês aqui são bem-vindos e serão amados. Eu lembro que naquela noite, depois daquele culto, saiu quase todo mundo da igreja. Foi muito difícil, né? Porque na época quem ficou com a gente ali foi o Eliseu com a Cleide, né? Uma família abençoada. Se eu não me engano, acho que o Ricardinho e a Cariane já estavam também. E se eu não me engano, foi os únicos 2 casais, o pastor Tiago, né? Que é da família, que ficaram com a gente, daquela turma, né? O resto saíram tudo, cara. Ficou só os jovens. Falei, agora lascou tudo mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha compromissos, né? Tinha um monte de coisa, né? Eles foram desvendando esse mistério com os jovens durante a caminhada ali, né? E aí a hora que viu, assim, a igreja estava tomada. Então eu assim, não tive muito problema assim, com essa transição por conta de ser bem jovem na época também. Então já ser bastante adaptado já com a visão também. Pra mim foi assim, algo assim, diferenciado, né? Porque eu creio assim, né, que Deus ele quer abranger e alcançar, né, todas as faixas etárias de idade, tanto jovem como mais adulto, mas o foco maior de Deus, né, que eu creio que é os jovens, adolescentes, criança. Eu cheguei lá, assim, quando a primeira experiência que eu tive assim, ministerial, é que eu cuidava de um grupo de crianças. E quando eu cheguei lá, né, eu vi, né, que Deus estava trabalhando, né, no coração do jovem, né, isso foi muito gratificante. A gente não entendeu muito no começo o que Deus estava querendo. Quando começou, tem muitos jovens na nossa igreja, começou Namorada do Sol mesmo, onde o bispo, a bispa entenderam o chamado com os jovens. E foi de muita alegria de ver jovens, né, visto do que a gente vive hoje atualmente, jovens adorando a Deus, buscando o caminho de Deus, mas também enfrentamos muitas dificuldades, né, de aceitação de uma igreja jovem, mas com a honra e a glória de Deus vencemos, continuamos com jovens que realmente são apaixonados por Cristo. E eu me lembro que foi uma fase muito difícil porque isso se espalhou na cidade, né? Isso que aconteceu espalhou na cidade pequena, e a gente foi muito criticado. Fomos criticados por pastores de outros ministérios, fomos criticados por crentes de outros ministérios por essa decisão. E chegaram pastores chegaram para mim e disseram: você é louco. E me disseram assim: você tomou a decisão errada. Eu disse: por quê? Porque jovem não paga aluguel de igreja, jovem não dizima. Foi o que eu mais ouvi naquela época. Você escolheu o grupo errado. Jovem não dizima. Conta os dias para a sua igreja fechar. Jovem chegava e falava para mim: pastor de tal igreja falou que a igreja vai fechar. Irmão de tal igreja falou que a igreja vai fechar, porque o senhor não vai ter como pagar o aluguel da igreja. Eu achava assim esse trabalho muito lindo, né? Como eles estavam muito envolvidos ali com Deus, então não foi difícil, né? Estar envolvido, um pouco assim diferente para mim no caso. Eu me sentia novão, né? Ali, tipo assim, você tentava acompanhar eles, mas você via que tinha algo diferente sobre a vida daqueles jovens, né? Tanto é que eu me espelhava neles, porque até então eu não tinha essa visão de igreja igual eles tinham ali. Então foi onde que eu fui mais me chegando à igreja, a Deus, e aprendi muita coisa com eles, cara. No momento que eu comecei a andar com eles, não é porque são jovens que não tem o que ensinar pra gente, é completamente errado. Porque você vê o mundo lá fora, tem muito a oferecer coisa errada para eles. Eles estavam na presença ali e conseguiram fazer com que a gente aprendesse algo diferente, né? Conseguiu fazer a nossa visão expandir para algo que eu não tinha conhecimento na minha vida. Você se sente à vontade, né? Não fica tanto um ambiente opressor igual a gente já viu em outros lugares. Então é um ambiente que você tem a oportunidade de crescer, e se você quiser crescer,
esse ambiente te proporciona isso? Foi vindo muita gente, né? Muitos amigos nossos, conhecidos, jovens, que começaram a se identificar com a igreja, né? Onde eles acharam uma oportunidade de um acolhimento dentro de uma igreja. Porque é difícil hoje você ver uma igreja dando tanta oportunidade para um jovem, né? É difícil. E por incrível que pareça, o ministério, ele nos dava essa oportunidade. Então é a hora que a gente se sentir acolhido, né? Para poder estar junto com eles e querer fazer alguma coisa, seguir alguma coisa no ministério, na igreja, né? Aí eu me identifiquei muito, né? Que eu gosto de estar no meio dos jovens, eu gosto da bagunça. Pra mim foi bom. Eu vi ali, na época eu cheguei ali, tinha bastante jovem. E a gente foi pegando amor, porque os jovens que eles precisavam se encontrar com Deus, precisavam ter um encontro com Deus. E ali eu via que tinha as coisas de Deus para eles. E a gente foi apaixonando, a gente foi ficando. Para mim é uma honra, porque eu amo jovens, né? O meu trabalho é com jovens. Então eu gosto muito de lidar com os jovens, né? Tanto é que aqui em Ourinhos, quando começou aqui o ministério, começou através de uma célula. E eu cheguei a ter já 20 jovens na célula. Nossa, a época dos jovens na nossa igreja foi uma loucura total. Gente, era tantos jovens que eu olhava e falava assim, como que meu pai e minha mãe conseguem lidar com cada um aqui dentro? Na verdade, eu nunca tinha visto, né, uma igreja desse jeito. E aonde a gente passava, né, e perguntava que igreja a gente frequentava, a gente sempre falava, é a igreja dos jovens. E todo mundo já com essa referência já sabia qual igreja era. Então, assim, para mim sempre foi um prazer estar no meio dos jovens. Eu era uma daquelas jovens, né? Que eu também precisei, né? E eu estava ali, fui curada, fui transformada. E eu amava ficar no meio dos jovens, como o Gabriel disse, da mesma idade. A gente participava de, tanto na área espiritual, né? Tipo, pacto, retiros. Mas também a gente criava vínculos uns com outros, né? Então, foi uma época que marcou muito a minha vida, muito mesmo. Foi difícil, mas assim, nós sentamos com os jovens, né, e explicamos isso para eles, e assim, a gente nem precisava falar muito, porque eles ouviam, as pessoas falavam isso para eles, né, por onde eles passavam, a igreja só passou para fechar. Tá? E eles ouviam, e quando a gente sentou com a galera e a gente falou, gente, é assim, 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 não sabemos como que vai ser, Deus vai sustentar, Deus vai fazer, e está na mão de vocês também, de nos ajudar, tal. E Deus deu uma estratégia para esses jovens, coisa mais linda, porque na época ninguém trabalhava, 12, 13, 14, 15 anos, imagina, o negócio deles era jogar bola, era estudar, tal, né, mas eles ganhavam dinheiro de lanche, de final de semana dos pais, ganhava dinheiro para colocar crédito. E nós ensinamos eles acerca do dízimo. Olha, gente, isso é o dízimo, oferta, dízimo. E aí o que acontece? Eles começaram a dizimar do lanche, que os pais davam 20 reais, eles tiravam 2 reais e dizimavam. Se o pai dava 15 reais para colocar crédito, eles tiravam 1,50 e dizimavam. Né? E aí Deus também deu várias estratégias na época para Josi, que ela começou a vender pão, vender trufa, vender mousse, e saía aquela galera na rua vendendo mousse, vendendo pão, e ela, né, com a caixinha de térmica. Foi uma coisa assim que marca bastante a gente, né? Quando a gente se viu, né, numa situação em que a gente estava de só jovem e não tinha de onde tirar, eles eram muito fiel. Né? E quando eles às vezes via mesmo assim, eles davam até o dinheiro do lanche, né? Pegava e ofertava o dinheiro do lanche deles mesmo. E nós começamos a bolar, vinha pastora, tem uma ideia assim, tem uma ideia assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu abracei aquela ideia deles e também tinha bastante ideia na minha cabeça. E foi aonde eu falei para eles, vamos começar, e foi onde a gente começou a vender trufa. Primeira coisa que a gente fazia para a rua era vender as trufas. E eu sempre, né, andando para a rua vendendo, e aquele monte de jovem comigo, né? Tinha gente que às vezes
achava bonito, tinha gente que criticava, achava que eu era louca, né? A gente estava dando um monte de jovem daquele jeito pra rua. E depois a gente vendia mousse, do mousse a gente cheguei a vender arroz doce, doce de abóbora, depois fomos para os pão, vendemos bastante pão e foi assim que a gente conseguimos ajudar a igreja de uma forma tremenda mesmo, foi muito bom, mas foi jovens assim que batalharam, trabalharam muito para manter a obra, o ministério, e independente de muitos queriam fechar, se torcesse para acontecer isso, né? Mas quando algo nasce no coração de Deus, primeiramente não do homem, Deus não permite. Eu me lembro de momentos assim que, cara, nem vendendo as coisas, nem os jovens dizimando, ofertando, entrava, né? Para manter a igreja ali, faltando para pagar o aluguel. Mas assim, Deus começou a tocar o coração de pais, porque os pais não iam na igreja, mas os filhos iam. E a transformação dos filhos começou a tocar os pais, porque era uma transformação muito doida, né? Era mudar da água para o vinho o negócio. E Deus começou a tocar o coração dos pais. Eu me lembro de uma família assim que nesse período nos ajudou muito, várias vezes, que foi o Gilson com a Marta, né? Foi quando a Giovana, a Isabela chegaram na igreja, principalmente a Giovana, houve uma transformação muito grande na vida da Giovana nesse período. Eu conheci o ministério através da minha filha Giovana, que ela começou a congregar lá no Valente de Deus quando ela tinha 12 anos de idade. E ela está lá até hoje. Então eu conheci através da minha filha Giovana. E a Marta com o Gilson foram muito gratos, né, pela igreja, o que nós estamos fazendo na vida das filhas deles. E é incrível que pareça, cara, era assim, quando nós não conseguimos levantar o dinheiro vendendo, com oferta e dízimo dentro da igreja, que estava faltando nem para manter, né, que batia na gente aquela, puxa vida, né, aquela, nossa, não tenho dinheiro, aí vinha aquele desânimo, onde vinha aquele momento de desistir, né, vamos parar com isso, né, para desgastar desse jeito. Aí o Gilson batia no portão de casa, né, ele chegava para nós assim, pastor, eu fiz um serviço lá em tal lugar lá e foi um serviço bom, né? Ganhei uma grana boa lá e eu vim trazer o dízimo pelo que o senhor, a pastora, está fazendo para a vida das minhas filhas e tal. E rapaz, era batata, era o valor certinho para o aluguel. Naquela época o pastor Jonas, a pastora, né? E só eu sei o que eles passaram no começo, sabe? Eles sofreram muito e não foi pouco não. Passou por situações assim que não convém nem comentar, mas eles sabem realmente o que eles passaram, né? E eles não deixaram também cair, sabe? Não, nós vamos, são realmente dois lutadores. Espero que ninguém pode tirar deles. Eles não desistiram deles mesmos, eles não desistiram deles mesmos e também justamente pela obra. Eles não pararam, porque passaram no começo. Jovens, daquele jeito, né, Marco? E toda aquela situação, porque você vê isso aqui, não é só isso. Isso aqui tem despesa. Né? Que nem lá o Jonas pagando aluguel, água, a luz, não tendo recurso, então não foi fácil. Realmente, isso eu posso garantir. E não foi fácil e eles não desistiram. Então, aquilo que a Marta falou, a Marta sempre fala para mim, eu me espelho muito no bispo, na bispa, nesse sentido, que eles não desistiram. Faltava o inteiro, né? E aí a gente ia lá e pagava o aluguel, pagava as contas, pagava a água, a luz. Então foram várias vezes, né, que o Gilson e a Marta chegaram no portão lá de casa, no momento certo, levando o dízimo para manter naquele momento a obra de Deus, né? E outras pessoas que Deus também usava de fora, usava de fora e levava. E aí Deus ia suprindo, né? E aí a gente ia sobressaindo, respirando, ganhando ânimo para continuar, porque a gente via os milagres, né? Mas via Deus cuidando da obra. Tenha cuidado. Nós estávamos, nesse período que nós estávamos ali na Morada do Sol, com esse trabalho com os jovens, né? Meu pai também é pastor, né? Ele havia aberto uma obra em Bernardino,
com outro nome, mas na época estava muito difícil para ele estar à frente, né, de uma igreja aqui e lá em Bernardino. Ele havia colocado uma pessoa lá para tomar conta e tal, e aí como ele viu a gente aqui, né, com aquele gás, força, fé, a obra aqui caminhando e andando, né, e ele sempre nos apoiou também, orou pelas nossas vidas, mesmo pastoreando em outro ministério. Ele chegou para nós, sentou um dia na sala da nossa casa e disse: filho, olha, eu preciso tomar uma decisão. Você sabe que eu tenho uma igreja lá em Bernardino e eu quero passar a igreja lá para outra pessoa, e Deus, em oração, Deus falou para mim passar a igreja lá para vocês. E aí nós fomos lá, tal, né? O pastor lá também, que estava lá à frente, entendeu a transição, né? E aí o meu pai, que era pastor, responsável pela igreja de Bernardino, passou a igreja lá para nós com tudo que tinha dentro dela, né? Trocamos o nome, colocamos o Ministério Apostólico Valente de Deus. O pastor que estava lá na direção, né, o meu pai, permaneceu por um tempo com a gente ainda, e depois ele acabou saindo, né? E aí nós ficamos com o controle total realmente da igreja. E aí nós entendemos que nós precisávamos colocar alguém de frente lá para poder, né, manter a obra lá. Foi quando o pastor Tiago foi por um tempo, por um período, pastoreou lá. Eu já tinha ido para lá, né? Já fui pastorear lá em 2015, fiquei acho que 1 ano e meio a 2 anos e voltei para a sede. Foi um período muito bom para a obra também. Foi muito importante a passada, né, a passagem dele por ali, porque foi um momento difícil de transição ali da igreja e ele conseguiu contornar muitas coisas lá. E aí entrou naquela fase de casamento dele, de preparação, né, porque ele ainda não era casado, e falou: bispo, pastor, eu preciso agora cuidar do meu casamento, preciso me acertar as coisas com a Rafa, né, a gente vai com ela e tal. E aí foi quando então a gente passou, né, a igreja lá para Cleide e o Eliseu estarem, né, à frente, dirigindo, pastoreando, e graças a Deus acertamos. Então a gente ficou na sede mais ou menos uns 3 anos, acho que não deu bem 3 anos. Aí o evangelista que estava à frente da obra de Bernardino de Campo teve que sair, né, e a igreja lá não tinha quem cuidasse. Aí a gente teve uma conversa com o pastor Jonas e ele fez uma pergunta para nós se caso a gente gostaria de estar indo lá, né, estar fazendo uma experiência de estar cuidando, né, da obra do Senhor. E eu, assim, prontamente, meu coração queimou, eu fiquei com vontade, com desejo, e eu acabei aceitando. Aí a gente foi pra lá, e tem sido uma experiência maravilhosa. Aí quando a minha sogra, o meu sogro foi, eu lembro que meu sogro foi fazer uma viagem pro Mato Grosso, se não me engano, e assim, a obra já estava bem consolidada lá, já não estava precisando tanto assim da minha ajuda, né, já estava bem consolidado. Mas eu senti o desejo de ir com a minha família para lá, e graças a Deus funcionou, né, tem dado certo. E tem sido uma bênção até aqui, a igreja de Bernardino, onde nós temos lá, né, o Ministério Apostólico Valente de Deus. De Ourinhos, cara, foi também um negócio assim, muito, muito bom de Deus para nossa vida, né? Há um tempo atrás Deus havia me mostrado Ourinhos, e a gente foi para lá, fomos no salão, tentamos, e enfrentamos algumas dificuldades, né? Mas eu nunca desisti de Ourinhos, né? E eu entendi naquele momento que era um plano de Deus para Ourinhos. E quando foi um tempo agora atrás, Deus cruzou, né, os nossos caminhos novamente, que é a Marta e o Gilson, foram morar em Ourinhos. E morando em Ourinhos, conhecendo todo o nosso ministério, toda a visão, ela veio num culto aqui em Santa Cruz e a gente conversando, né? Perguntei para ela se ela estava congregando em algum lugar. Ela falou: não, isso está difícil, né, de achar um lugar, tá congregando, a visão, gosto muito de vocês e tal. E aí eu falei: por que a gente não põe uma célula lá então, já que você gosta do ministério, né, você gosta da visão? No meu caso, assim, foi algo assim, foi profético, porque eu participei de uma campanha na Valente de Deus, e o que eu pedi na campanha foi exatamente o que está acontecendo hoje, algo que eu pedi entre eu e Deus. E eu acabei de deixar o meu pedido no altar. O bispo Jonas veio até a mim e falou para mim: que tal começar uma célula nossa nessa cidade de Ourinhos? E nós começamos aí então, ela aceitou e amou a ideia. Começamos com uma célula lá na casa da Marta, e dessa célula nasceu a igreja que hoje tem a igreja lá, que está uma bênção, está crescendo, tudo
começou a célula em casa. Hoje, graças a Deus, tem aqui, né, esse salão aqui, esse templo aqui. E a gente foi fazendo tudo devagar, tudo aos poucos. Hoje temos uma banda, né, que é composta pelo meu filho Uriel, a minha nora Brenda, vocalista. Uriel dispensa comentário, toca de tudo, né? Tem a menina, a Laís, que é cunhado dela, que toca baixo. E aos poucos Deus está nos proporcionando coisa melhor e os jovens estão começando a vir através de tudo isso aqui. Então, para mim, experiência assim, compacta para mim está sendo agora. Fala assim para Deus que a Valentes de Deus ela é uma igreja de muita novidade, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo assim, é muito bom. Muito bom você ver filhos, né, que você começou lá atrás, há 10 anos atrás, hoje tá já crescer tanto assim e poder caminhar sozinho, né? Isso é muito gratificante. É que, tipo, hoje, né, já se passaram 10 anos. Então, cara, muda tudo, né? Tipo assim, vai se passando os anos, a gente sabe que o mundo lá fora é muito chamativo. Às vezes jovens não conseguem permanecer, porque é difícil, a gente sabe disso. A gente vê os prazeres lá do mundo e para jovem hoje, cara, aquilo é bom, é maravilhoso. Mas eu acho que hoje em dia, foi igual a gente estava comentando no culto ontem dos jovens. Hoje em dia eu vejo os jovens que tem hoje, não é muitos, poucos daquela época, hoje tem muito pouco. Mas o que tem hoje, cara, eles estão muita sede, igual aqueles estavam também, só que focado em falar da palavra, em estudar, em querer mais, entendeu? Então é um grupo mais reduzido, mas com vontade de aprender. Então eu acho que em questão de mais poucos jovens e irmãos também, eu acho que se consolidou, a igreja está num parâmetro bom, onde tem várias personalidades de pessoas. É gratificante ver o seu trabalho, de anos, o que virou, né? Porque querendo ou não, a gente investiu. E quando um empresário investe, ele quer ver o lucro, ele quer ver o potencial voltar para ele. Então, como a gente investiu em cima deles, a gente queria ver o fruto, né? Queria ver dar o fruto. E hoje ver jovens que daquela época estão casados hoje, pai de família, marido, construindo sua casa, pegando realmente seu legado, seu chamado também dentro da igreja, é muito lindo de ver que você vê o esforço, né? Você fala, pô, valeu a pena. E hoje vendo para hoje, né? Que a gente vive hoje, que hoje tem jovens, mas é mais família por conta de eles ter crescido, casado, jovens. Se você for ver, os jovens cresceram, casou. Então, assim, foi formando mais família. Então, assim, é muito gratificante. E aí você entende que quando eles estavam naquela época, aqueles jovens, hoje eles são casados, juntos, servindo a Deus. Então, isso é lindo de ver, o trabalhar do Senhor na vida desses jovens e hoje permanecer como família dentro dessa igreja. Porque a gente vê o estágio de 2015, todo mundo jovem, e vê o estágio de amadurecimento dessas pessoas. Então, você encontra casais jovens, mas que são jovens ainda, mas que são já casados. Então é muito bom essa mudança de estágio, acompanhar isso. Fantástico, né? Você vê um jovem, e hoje a maioria deles já estão casados, fez família, e é muito gostoso você ver o crescimento deles, a evolução deles, o espiritual deles, é surreal, assim, e a gente poder ter participado desse momento da vida deles. Antes a gente via, né, o jovem, adolescente ali, hoje o marido, a mulher, mãe de família, pai de família. E chegando mais jovens, é gratificante só pensar mesmo. Eu acho que mudou para melhor, porque tem mais famílias, né? Não só jovens, mas eu vejo como um todo. E continua sendo bom, continua sendo top. Sempre conversa, né, sempre com os nossos amigos e fala, nossa, naquela época, né, como é que era e hoje como que a gente está.
Naquela época a gente, tudo meio doido, tudo meio louco, não tinha muito compromisso, né? E hoje a gente casado, e é muito gratificante, cara. Que nem o meu foi assim, eu estou no ministério onde eles são os meus pastores, eles fizeram o meu casamento. Então assim, pra gente é muito gratificante isso. E eu vou chorar. Tem lencinho aí, não? E é uma emoção que a gente não sabe falar muito, entendeu? É um sentimento, cara. Dificuldade sempre vai existir, né? Você nunca vai saber tudo. Por mais experiência que você já tenha, sempre vai surgir coisas novas, né? Momentos, resultados, momentos novos. Mas a experiência ajuda muito, né? A bagagem que você adquire com o tempo ajuda muito, mas existem muitas dificuldades. Estar à frente de igreja é matar um leão por dia e deixar 2 encomendados para amanhã. Sempre tem, né, cara? Assim, 2 Timóteo 3 fala, né, que os últimos dias serão trabalhosos, né? Então, assim, é difícil você não encontrar dificuldade, acredito. Mas ao mesmo tempo também é tudo um aprendizado, né? Quando Deus já coloca a gente como linha de frente, né? Já é para viver experiências entre vitórias e derrotas, né? Eu vejo sempre assim como um aprendizado. Tudo que a gente vive ali são experiências, né? Que Deus proporciona pra gente, né? Tem os momentos difíceis, as dificuldades, mas eu vejo muito a mão de Deus sobre aquele lugar. Deus, ele sempre supre tudo que a gente precisa, sabe? Nunca assim, faltou. Teve vezes que não sobrou, mas faltar nunca faltou. Então eu vejo muito a mão de Deus, o direcionamento de Deus sobre nós ali, né? Tudo que aconteceu ali, eu tenho a certeza absoluta que Deus está naquele lugar, que está cuidando de nós, nos dando direcionamento, para que a gente venha cuidar das coisas que é dele. A renúncia é quase que total, né? Total e sempre. Vai ter sempre vai surgir renúncias, abrir mão de coisas. Eu sempre falo, nós poderíamos estar em outro patamar, ter outro ritmo de vida, se a gente tivesse escolhido só trabalhar e viver sossegadinho, né? Ter uma vida, um trabalho secular e trabalhar, né? Teríamos outro patamar de vida. Mas a gente escolheu essa renúncia, de se dedicar só à obra, só ao ministério, de viver 24 horas para pessoas, né? Porque não é fácil. A partir do momento que, no meu caso, quando eu me apresento a Deus, né, que sou pastor, né, Deus me escolhe como pastor, a gente já automaticamente já abre mão de uma vida, né? Então, assim, de todas as coisas, de todas as conquistas que eu tenho, de tudo que eu tenho em minha vida, ser pastor é o principal, é o foco, assim, é acima de tudo e de tudo que eu ainda posso conquistar, né? A essência é ser pastor. Então sempre vai ter renúncias, vitórias, derrotas e conquistas aí pra frente ainda. Quando começou esse ministério, eu tinha um sonho, que eu acho que todo mundo sabe. Quando eu vim pra cá, eu segui com esse sonho, que era ser jogador de futebol. E só que fui até embora, só que chegou um tempo na minha vida que Deus começou a colocar na minha vida o meu ministério, entendeu? Então, tipo, e começou a crescer, cara. Meu ministério começou a crescer, começou a evoluir. E esse sonho meu, cara, quem me conhecia um pouco atrás sabia que era impossível largar isso. Só que por muitas vezes, foi igual eu falei, a gente não entende o plano, o propósito de Deus. E a gente vai entender, eu entendo agora. De um tempo para trás eu começo a entender o porquê eu não consegui esse sonho e eu deixei de lado. É porque Deus tinha algo para minha vida e tem para minha vida. Eu acredito que quando você aceita o chamado de Deus, a renúncia é o primeiro
ponto que ele te coloca, né? Não só para quem é filha de pastor ou que é pastor, mas qualquer um que é chamado para servir ele, né? Já olha para você, ponto, renuncia a isso. A primeira coisa que teve que abrir mão foi do serviço. Deus preparou outra coisa, porque quando começou a célula lá em casa, então, nós queríamos uma célula em casa e todos trabalhavam à noite. Eu e a Ju entrava no horário das 2 horas até. Chegava em casa às 11 horas, 11 e pouco. E como a célula era das 7h30, então, falaram, quem vai ficar na célula? E foi onde que a Ju orou lá, falou para Deus preparar algo para ela. Chegou no serviço e mandou embora no mesmo dia da célula. Mandou embora no mesmo dia da célula. Já começou a primeira célula. Aí a Ju começou a acompanhar as coisas da igreja, porque até então ela tinha sido despedida com o maior carinho, com o maior amor, uma coisa de Deus mesmo. Aí eu peguei e falei, Senhor, né, também queria fazer parte da obra, participar das coisas, né? Onde passou 2, 3 meses e mandaram eu embora também. Então os dois trabalhavam, eu não tinha nada. E hoje só eu trabalho e a gente consegue conquistar as coisas normalmente, não falta nada, porque a gente soube entender que Deus tinha algo sobre a nossa vida. Eu falo tanto a gente que está na liderança, a gente abre mão mesmo, né? Mas para mim é um prazer, porque eu me envolvo com as coisas da igreja praticamente a semana inteira. Eu estou envolvida com as coisas da igreja, com responsabilidades, né? Tirando os 3 dias de culto, nós temos célula, então assim, visita a ser feita. Então realmente assim, eu abri mão de muita coisa, mas para mim é prazeroso. Quando você começa a trabalhar para Deus, você abre mão de muitas coisas. Você já muda a tua rotina, porque é Deus que está trabalhando, entendeu? Mudou sim, mudou a nossa rotina. Final de semana, o compromisso da gente é ir pro primeiro dia. Eu só penso nisso. Tem hora que a gente precisa faltar, mas as coisas assim que é necessário, mas a gente não troca mais. A gente enxerga que trabalhar numa obra de Deus, né, e para Deus, ela contém sacrifício. Você tem que fazer sacrifício. Eu não falo nem tanto sacrifício, mas sim renúncia, né? Você renunciar às vezes o seu tempo de lazer, né, para poder trabalhar para a obra de Deus, para trabalhar para Deus, porque isso é muito gratificante. Quando a gente conhece a Cristo, a gente abre mão do mundo, né? A gente fala assim, a gente abre mão de viver coisas lá fora para viver coisas profundas aqui dentro. Então, de festas, de amizades erradas. Como a gente começou bem novo e você larga a mão de muitas vezes você ficar tendo muita brincadeira com seus amigos. Não que você não brinca, você brinca, mas você tem um certo compromisso, né? Você está na igreja, no altar. Então, eu não vou dizer uma renúncia, mas vou dizer assim, é o caminho, entende? É o caminho. Quando você entende isso, você olha e fala, poxa, é o certo, é o que é válido, é o que vale a pena. Quando eu fui convidada a fazer uma visita para uma mulher e ela estava acamada e ela estava assim, já desenganada, né? Ia muitas pessoas, muitos pastores lá visitar ela, orar por ela, né? Mas ela nunca se rendeu, né, aos pés do Senhor. E eu, conforme eu fui fazendo uma visita para ela, eu senti de Deus de continuar a visita. E se ela desse essa oportunidade para mim. E ela aceitou. E conforme as minhas visitas ia toda semana, e teve um dia que eu fiz um convite para ela, ela aceitou Jesus. E um dia que eu fui, ela disse assim para mim, pastora, eu sei que está chegando a minha hora. E eu preciso muito tomar uma decisão na minha vida. E ela começou a me perguntar sobre o batismo, e eu comecei a falar do batismo para ela. Como era importante isso, né? Um dia chegou em mim, um dia de uma visita, ela falou assim para mim assim, eu quero me batizar, ela já tinha aceitado Jesus. E ela disse assim, mas como que eu vou me batizar? Eu não me levanto da cama. E eu falei assim, se você falar para mim que você deseja se batizar, a gente vai, né? Eu vou conversar com o bispo e a gente vai poder organizar tudo certinho e você vai desse exame. Aí eu falei para ela assim, mas eu quero deixar você a escolha, né? De repente você tem alguma pessoa, um pastor que você aceita e queira que venha aqui realizar o seu batismo. Ela disse assim, não, eu quero que a senhora me batize. E eu disse assim para ela, você tem certeza? Ela disse sim.
como que a senhora vai fazer? E eu lembro que passou uma semana, na outra semana quando eu fui lá, ela já estava bem mal mesmo. E o Senhor disse muito forte dentro de mim que era para me apressar. Foi um acompanhamento que nós tivemos ali com ela, que foi algo que marcou muito no meu coração. Foi um amor muito grande que Deus colocou. Um cuidado muito forte. E eu apressei, a gente começou a correr atrás de piscina para poder preparar o batismo dela. E nós fomos para a casa dela. Aquele mesmo dia, colocamos a piscina na cozinha e não tinha mangueira, né, para poder encher a piscina. Começamos a encher com o balde do chuveiro, né, para poder encher. Enquanto isso, tinha umas irmãs que preparavam ela e a gente enchendo. E quando eu olho, tinha um furo na piscina. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu lembrei assim, eu falo que às vezes Deus ele faz umas coisas bem loucas com a gente. Tinha um chiclete no bolso da minha blusa, né? E deu estalo, né? Eu catei o chiclete, tirei, comecei a mascar um pouco. Catei o chiclete, colei aquele fundo da piscina, porque era água que você colocava e a água ia embora, né? E encheu bem rápido, a gente realizou aquele batismo. Foi uma bênção de Deus. E na mesma semana o Senhor recolheu ela. E eu fiquei muito gratificante, muito satisfeito, porque eu vi a obra de Deus na vida dela. A minha experiência foi assim, o que Deus proporcionou ali naquele ministério, né? Primeiro dele estar, né, colocando ali, né, para estar pastoreando a igreja filial de Bernardino de Campo, para mim foi uma experiência única, assim, muito que marcou a minha vida, né, e tem marcado até o dia de hoje. A minha experiência foi que nós chegamos no ministério e fazia um mês que a gente estava lá, então a gente fazer um encontro, eu não sei se era um encontro com jovens lá, e a gente foi cozinhar. Aí a gente foi conhecendo mais o pessoal do ministério. Aquilo lá foi Então, o que marcou muito assim, o Ministério Apostólico Valente de Deus em minha vida é o efeito curador que gerou em mim, né? Assim, quando eu cheguei, eu estava muito machucado. E assim, foi um ministério que marcou e marca até hoje por isso, né? Por ter me curado naquela época, por ter cuidado de mim, por ter mostrado o valor, né, que eu e a minha família ainda temos, né, e para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha melhor experiência que eu tive, e que não tem como sair da cabeça, é o face a face com Deus, que eu conheci através do ministério. Né? E para mim foi uma experiência única, porque eu já vinha tendo um tempo de comunhão com Deus, ou se dizia que conhecia Deus, mas através do ministério que a gente participou do face a face, né, um encontro com Deus, eu realmente tive um encontro com Deus. Então eu acredito que para mim esse é o momento mais marcante da minha vida no ministério. Então eu não tenho palavras para descrever esse momento. Lógico que a gente viveu vários momentos muito importantes, né? A gente teve os desfiles de 7 de setembro com os jovens, com uma igreja cheia de jovens desfilando para o Senhor. Isso também foi muito lindo. Mas a experiência marcante para mim é o face a face com Deus. Eu já dançava, mas em coreografia, amava, amo o que eu faço. E quando me apresentaram isso, eu mesmo falei assim, quando a gente viu, né, a bispa dançava na dança profética, que ela começou com isso, até falava assim, essa mulher é doida, né, dançando aí de um lado Eu lembro pro que a gente outro. estava num culto, namorado do sol, e ela começou, né, ela comentava com o Carneiro, falava assim, nossa, o que essa minha louca tá fazendo, né, o espaço não é coreografado, né, é todo espontâneo, né, mas a primeira vez que vê, realmente parece loucura, mas depois que você vai aprofundando, realmente é algo lindo, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que adorar Ele no todo o nosso corpo. Então a dança realmente, a dança profética, que eu conheci também através do ministério, é muito lindo de ver hoje pessoas às vezes sendo ministradas através da dança. Para quem entende que dança, né, coreografia, né, através de uma dança também chama atenção e para impactar vidas, porque para o reino é isso.
coreografia para tocar em vidas. E a dança profética, que eu falo assim, é muito mais profundo que isso. Porque ali você está entregando tudo para o Senhor. E o Senhor derrama na sua vida para transformar as vidas. Não é como diz só o mundo em você, em uma coreografia. Mas é viver a música em si dentro de você. O próprio Jesus te dançando e ministrando sobre a sua vida. Então, isso é uma experiência que eu jamais vou esquecer. E como diz, levo para a minha vida inteira. E que o que eu puder dançar para o Senhor, para o ministério e viver com Ele, eu vivo. A maior experiência que eu tive foi no sábado, estava no festa de jovem. No comecinho, eu e ele, eu estava começando, mas estava meio que assim, volta, comecei a largar. Aí foi no festa de jovem que eu voltei para minha casa e eu tinha vontade de dançar. Eu comecei a dançar, meus pais não estavam em casa, eu tinha acabado de chegar do mundo, e eu também não tinha chave de casa e fiquei pra fora, no quintal. Aí eu comecei a dançar, porque eu estava passando por um processo, e eu ia falar com ele e tal, e ele na situação que ele estava. Aí eu comecei a cantar aquele louvor, e comecei a dançar e cantar. E foi uma das experiências mais incríveis, porque foi aí que eu falei assim, esse é o meu ministério. Foi onde Deus mais comigo. Foi o companheirismo, a amizade, entende? O vínculo, principalmente, vou falar eu, do meu particular, que eu tive com os meus pastores, com os filhos deles. O vínculo que a gente teve foi uma das coisas que mais me marcou e me marca até hoje. É uma experiência que eu nunca esqueço. É o nosso vínculo de amizade, de carinho, entendeu? É a maior experiência que eu tenho, que eu levo para mim. Desde o momento que eu já cheguei, né, tudo que eles faziam, a igreja fazia, eu já ficava encantada com tudo, né? Porque eu nunca tinha visto nada do tipo. E eu me sentia tão feliz, eu olhava, me espelho até hoje, mas assim, naquela época eu falava, meu Deus, que diferente, eu quero ser igual, tanto quanto hoje. Mas assim, em tudo que eles faziam pra mim já era impactante, sabe? Mas assim, a experiência mais marcante na minha vida foi o ministério que eu me batizei. E é um momento inesquecível. E segundo, o primeiro retiro. Porque Deus tem algo diferente, todos é surpreendente. Mas como eu nunca tinha participado de nada parecido, o primeiro retiro é inesquecível. Que eu marcou na minha vida foi numa Aviva que a gente foi com os jovens, né? Foi com um ônibus. E, cara, nesse Aviva, praticamente todo mundo estava sendo batizado com o Espírito Santo. E eu nada, cara, eu falo, nossa, será que tem alguma coisa errada, né? Todo mundo foi, nada. E aí no último dia Deus me batizou com o Espírito Santo. E foi uma coisa muito marcante para mim. Porque além de eu ser batizado, eu vi outros jovens com sede sendo batizados também. Nossa, a melhor experiência que eu nunca esqueço foi, se eu não me engano, uma pregação, antes de era aniversário da igreja, que meu pai chamou eu e meu irmão lá em cima do altar, meu pai tirou os sapatos dele, minha mãe tirou os sapatos dela, e Gabriel veste os meus sapatos, e Mirelle veste os meus, da sua mãe. Que ao vocês calçar, vocês estão aceitando a quando nós parar, tocar o barco daqui pra frente. Vocês estão aceitando o legado e o chamado de vocês. Foi um momento muito marcante, né? Porque, se eu não me engano, eu tinha uns 12 anos de idade. Meu pai, que loucura é essa? Que negócio esse de chamado? Pra mim são os retiros. Os retiros pra mim é muito, muito forte. Ele cura o que você está precisando ser curado. A melhor, eu vou falar assim, que eu aprendi a ser valente. Deus me ensinou realmente a ser valente nesse ministério.
A melhor experiência foi que o ministério me proporcionou eu ir no sertão. Acho que foi um impacto pessoal na minha vida e espiritual. Que eu fui lá com o bispo e conheci um pouco mais da vida lá, dos missionários lá. Isso mudou bastante e drasticamente o meu coração. Uma delas, né, são tantas, que me marcou bastante nessa trajetória de 10 anos, foi quando nós começamos a implantar a visão do Ministério Apostólico Valente de Deus em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma visão diferenciada, né? Fomos a primeira igreja a trazer danças proféticas. Na época que não existia, não tinha. As igrejas aqui, elas tinham coreografias, né? Chamavam de coreografias. E nós trouxemos a visão da dança profética, tanto é que muitas jovens na época entraram nas danças proféticas, no momento do louvor, da adoração. Foi um negócio muito doido assim, né? A visão de musicais, né, que nós trouxemos para a cidade, que também não tinha aqui, e tantas outras coisas, né? Mas o que me marcou dentro de tantas coisas que nós trouxemos, né, a visão diferenciada, foi quando a gente marcou o primeiro impacto jovem. Falei, Deus me deu, né, um nome, vamos fazer um impacto jovem. Falei, meu Deus, como que vai ser? A igreja na rua. Falei, meu Deus, esse negócio é muito louco, né? A igreja na rua, tal, como é que tal? E aí a gente começou a trabalhar um projeto. Eu falei, meu Deus, mas pra gente sair pra rua, tem que sair com uma galera boa, tal. E a gente começou a divulgar o impacto jovem, diga não às drogas, tal, aquela coisa louca. E aí foi chegando naquela semana, né? A gente fechamos uma escola, lembro até hoje, para alojar a galera, para a gente ter um momento ali junto, né? E durante o dia a gente sair para as ruas. E eu me lembro que a gente conseguiu pegar a escola Arnaldo. E naquele dia de fazer a inscrição, da galera se alojar ali, começou a chegar jovem. Meu Deus do céu, foi muita gente, muito jovem mesmo. E a gente desocupando sala de aula, e brigando, pegando colchão, pedindo emprestado. E aí nós dormimos ali, no outro dia cedo, era o impacto jovem na rua. E eu me lembro que quando a gente sai da escola Arnaldo, a gente sai com um batalhão de jovens, acho que tinha bem mais de 200 jovens, andando, subindo as ruas e descendo a avenida. Nós fomos descendo a avenida, passando na frente ali do supermercado São Sebastião. Nós paramos no trânsito de tanto jovem que tinha. Jovem nos faróis, né, dançando, som, tal, evangelismo, orando pelas pessoas. Eu me lembro que foi um dia que nós paramos Santa Cruz do Rio Pardo, com tanto jovem que tinha na rua falando de Jesus. Teria coragem e faria tudo de novo, com certeza, sem sombra de dúvida. Claro. Eu faria tudo de novo. Sim, com certeza, porque o que a gente fez até hoje, nesses 10 anos, mudou vidas. Com certeza. Sim. Teria. Hoje seria mais fácil de falar isso. Né? Sem dúvida, cara. Vixe, sem dúvida. Mudaria, acho que eu já era eu vivia muito na igreja. Acho que eu viveria mais ainda na igreja. Moraria na igreja, ficaria na igreja. São muitas coisas para se pensar. Parte de você falar assim, viria tudo de novo? Sim. E às vezes eu fazeria muito melhor. Porque a gente entende que não é às vezes uma placa de igreja, mas sim em prol ao reino do Senhor. Então eu fazeria tudo de novo e às vezes muito mais. Como eu falei, a experiência de viver o face a face, de você trabalhar no encontro com Deus, de você ficar 3 dias trabalhando em prol a vidas, você ver vidas transformadas, pessoas que estavam no mundo do pecado e saindo transformadas, isso não tem preço que pague. Então realmente eu fazeria tudo de novo.
Até porque há 7 anos atrás a gente não tinha nenhuma expectativa de vida de estar junto hoje. Porque a gente chegou no patamar do nosso casamento que é você, ó, pega suas coisas, cada um vai pro seu canto, entendeu? Onde a bispa e o bispo interviram na nossa vida e começou a dar os ensinamentos. E a gente foi escutando, foi se abrindo, e hoje a gente consegue até aconselhar casais. Que vale a pena, porque você vê pessoas que não estavam na presença de Deus, hoje em dia não está aqui no ministério da gente, mas está na presença. Eu mudaria totalmente o que o Senhor faria na minha vida, porque eu acho que o Senhor deixou passar o que eu tinha que passar para se tornar o que eu sou hoje. Talvez se eu mudasse alguma coisa do meu passado, eu falharia muito com Deus no presente hoje. Então eu só vejo que no passado eu tenho que agradecer por meus pais terem tomado essa iniciativa de pastorear, de trazer isso para a vida minha e do meu irmão, porque graças a ele, hoje eu e meu irmão sabem o que é servir a Deus. Mas assim, eu faria tudo de novo, só que eu faria pior, entendeu? Se eu dei trabalho na primeira, eu ia dar dobrado. Porque eu dei trabalho. Mas eu faria sim, faria tudo de novo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Mesmo que eu fiz, se eu fiz alguma coisa ruim, aí das coisas boas, eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Eu é amor. Amor é esperança. Fé. Poderia usar mais palavras, mas eu vou usar amor. Fé. Eu resumo em esperança. Amor. Resistência, cara. É resistência. Para mim, o Ministério Valente de Deus, em uma palavra, significa família, cara. Uma igreja forte. Hoje, para mim, tudo. Fala assim que a gente sabe que todas as igrejas, todo lugar tem suas dificuldades, os problemas, né? Mas se é uma coisa que o ministério tem é amor. Porque eu acho que essa igreja é uma igreja que quando você entra aqui, você está do seu jeito. A gente não olha o que você já fez, o que você deixou de fazer, a gente abraça, a gente primeiro dá o amor que você precisa e aí depois a gente vai trabalhando. Então o amor ele define. E uma outra palavra que toca no meu coração é oportunidade. Eu acho que é uma igreja que dá bastante oportunidade para todos, tipo jovem, irmãos. Então, igual eu lembro que o projeto Timóteo, quando meu pai ele colocou na igreja, foi muito criticado porque era só jovem, era meninos e meninas. O projeto Ruth que era jovem, então o povo olhava e falou: nossa, nunca vi um obreiro tão jovem. Então é uma igreja que dá oportunidade. Por tudo que já passou, tudo que passa até nos dias de hoje, para estar de pé, é esperança, entendeu? E porque você tem uma igreja onde metade, quase 100% das pessoas são jovens, e onde muitas pessoas que estavam, eles olham e falam assim: você vai investir num público jovem, muitos abandonaram, entendeu? Eu que estava desde o começo, eu lembro quem saiu, quem que abandonou, vivenciei tudo isso. Então, chegar e olhar até aqui, ver a igreja, o ministério de pé, é esperança, cara. De ver tantas lutas que acredito que todos os ministérios passam, né? Isso a gente não está livre de viver em qualquer ministério, qualquer igreja, né? Eu falo, mas o ministério católico Valente de Deus se resume em fé. Para você abraçar jovens, você às vezes não fala em deixar, mas muitas pessoas não acreditaram no chamado dos jovens e se retiraram do nosso ministério, por causa que estava chegando muitos jovens e nossos pastores, né, nossos bispos, abraçaram esses jovens, acreditando que Deus é na vida desses jovens. Porque foi uma esperança para mim, para minha família, para cada vida que entra aqui dentro da igreja, para cada pessoa que aceita Jesus. Foi uma esperança para a nossa história aqui em Santa Cruz do Parque. Foi uma esperança da igreja ganhar nome.
uma esperança da igreja conseguir atrair jovens, que é uma coisa muito difícil hoje em dia? Pela minha história, eu acho. Eu vim pra cá sem meu pai, sem minha mãe, e eu morei com a minha avó, com os meus avós, né? E eu acho que o ministério proporcionou esse afeto, esse carinho de família, sabe? Eu não tinha uma família tão presente assim, tenho hoje, mas eu não tinha esse amor tão próximo dos meus pais. E acho que eu encontrei isso no bispo, na bispa e tanto nos irmãos aqui que tá aqui dentro, como as mulheres da igreja, a dona Ana, a dona Ângela, que são mães para mim. Então acho que eu encontrei esse amor, esse carinho, esse afeto aqui dentro. As duas palavras que resumem esse ministério: valentes e Deus. Valentes de Deus. Essa é a palavra que resume, essas duas palavras que resumem esse ministério, né? Pessoas valentes de Deus, que são muito bem amadas, né? A palavra amor, e Deus que é puro e sem mistura nesse ministério. Então, valentes de Deus.